E como de. Estão me ouvindo? Creio que sim, né? Então, nós vamos aguardar, já são 9 horas em ponto, conforme o nosso combinado de estarmos reunidos para um assunto técnico. Hoje nós temos aqui o nosso amigo pessoal, amigo da MM, amigo dos municípios, Eduardo Strans, que está por dentro de toda essa mudança que está acontecendo no país. E essa PEC 66, né, que se tornou na emenda constitucional 136, trouxe regras importantíssimas de sustentabilidade fiscal para os municípios. É um novo tempo. E não, então ele vai abordar esse assunto importante, mas temos que aguardar mais 10 minutinhos, né, mais 9 minutos para a gente iniciar, até que o pessoal chega, se acomode para a gente iniciar tecnicamente. Enquanto isso, nós estamos conversando aqui, aproveitando a presença do Eduardo, para esclarecer alguns pontos e informá-lo também do convênio que a MM tem com a Cefaz, instituindo, Eduardo, essa o Comitê Gestor Regional do Estado de Mato Grosso para fins de aplicabilidade da reforma tributária, das regras da reforma tributária. Daqui para frente, ninguém mais vai conseguir trabalhar sozinho, nem município nem estado. A partir de 2026, em especial 2027 até 2033 e depois até 2077 e até 98, salvo engano, em relação à segunda parte da questão do Pacto Federativo. Nós temos prazos importantíssimos aí, né, dentro da reforma tributária, mas o nosso foco é nesses primeiros anos nos quais o município precisa agir para melhorar seus resultados, para não ficar tão aquém do processo em relação à parte financeira. Mas isso nós vamos tratar em outro momento. Nesse momento, só estou informando ao Eduardo, nosso colega, sobre a questão do convênio que a MM tem com a Cefaz para alinhar essas novas regras que vamos trabalhar. Teremos uma reunião a semana que vem, salvo engano, na quinta, ainda não está definido certinho, mas vai ser a semana que vem essa reunião, para demarcar as áreas que vamos atuar, Eduardo. E, obviamente, mais uma vez, vamos precisar muito de você, com seus conhecimentos, as suas ponderações, a sua visão macro, né, de todo esse processo, para nos auxiliar a conduzir essa fase importantíssima aqui no estado de Mato Grosso, aqui no Brasil todo e em especial aqui no nosso estado, né? Não, um bom dia aí a todos, a todas, né? Bom dia, Valdia, bom dia, Lise. Eduardo, só um pouquinho, só para comunicar que ainda oficialmente não começamos, vamos começar às Sim, 9h10 em ponto, tá? não, tranquilo, só para dar bom dia Pode para o pessoal que falar. já está aí, né? Agora, Sim. esse comitê gestor aí no nível estadual, ele é fundamental, né? Para alinhar as questões relacionadas à extinção do ICMS e à extinção do ISS, né? Que é os próximos passos para a implementação da reforma, né? Então, é um trabalho aí bem grande que temos pela frente aí nos próximos anos. Aos municípios e tanto ao estado, né, vai caber alterar seus códigos tributários, né, para extinguir o ISS no caso dos municípios e instituir o IBS municipal, né? Então, é um processo aí bem grande que teremos pela frente. E o Estado, né, extinguir o ICMS e criar o IBS estadual, né? Então, isso é muito trabalho aí, e essa atual gestão, né, Valdir, ela está no começo do processo, né? Então, ela é a que vai dar o start, né, de todo a nova forma da cobrança dos tributos sobre o consumo, né, o IBS, a CBS, e a instalação do comitê gestor, né, que é o outro braço fundamental para que a gente possa cumprir, né, o que está previsto na emenda constitucional e na lei complementar.
Você lembrou bem, o Eduardo, quem hoje está na administração pública municipal vai ser lembrado pelos próximos 50 anos, É o legado, né? ou mal. Aí cada um de nós vamos escolher como que gostaríamos de ser lembrados daqui a 50 anos. Ou eles estarão rezando por nós, ou estarão nos entregando para o inimigo, porque vai depender muito, e em especial do nosso público que está hoje nessa sala. Geralmente é o pessoal da contabilidade, o pessoal de planejamento, é o pessoal que lida com o coração da execução orçamentária, que está relacionado diretamente com a execução orçamentária, é onde vai estar, né, o rastro, né, vai ser a forma de rastrear quem é que fez isso aqui. Vamos dar um parabéns, moções de aplauso ou jogar praga para o resto da vida. Porque o registro contábil é que vai falar a verdade. Embora temos aí várias frentes trabalhando na reforma tributária, né, em especial a área do direito, que é extremamente importante e indispensável, mas quem vai contar a verdade vai ser a área contábil. É onde que vai estar o registro e a prova, a rastreabilidade e o concreto em relação à margem dessa seguro-receita, que vai direcionar e definir a parte financeira do município pelos próximos 50 anos. Eu já falei que daqui a 50 anos eu tenho uma palestra marcada, eu vou estar com 106 anos. Com 106 Olhar, anos, eu vou estar e fazendo aí uma palestra olhar em para um trás e lugar, nem que dizer, for lá olha, na eu minha casa, comecei isso. e eu vou falar, eu estava lá no começo. Porque se formos capazes de criar um sistema tributário tão complexo, com certeza a ciência vai achar um remédio aí para nos projetar no tempo para acompanhar. Não, sem dúvida, sem dúvida. Levanta a mão aí, quem que não vai estar daqui 50 anos vivo? Todo mundo, nós temos condições perfeitas, reais de estar presente. Né? Aquela, botar aquela régua, né? Olha, começamos daqui, estamos aqui agora. Vamos ser testemunha, né? É. Do que aconteceu. Pode, não. Então, depois você responde. Só pensar um pouquinho. Ainda estou compartilhando aqui, chamando os colegas para participar. Vocês que estão aí presentes, por favor, compartilhe também com seus colegas, com os municípios vizinhos, com o pessoal que é relacionado à área, para estar conosco nesse momento, aproveitando essa fala com o Eduardo. Algum colega queira se manifestar, mas eu acho que o microfone está fechado. Pedro, por favor. É só para estabilizar o áudio. Pode desabilitar aí só um pouquinho, só para o pessoal falar bom dia para a gente começar daqui a pouco. Já está desabilitado, é só habilitar o áudio da pessoa. Alguém queira falar alguma coisa, fica à vontade, só temos mais um minuto. Ah, tá falando que não tá ouvindo áudio, ó. Hum? Ele quer tá falando que não tá ouvindo áudio. Ah, quem que não está ouvindo? Acabou de Áudio? aparecer na tela. Se não está ouvindo áudio, possivelmente ou o seu áudio aí está desligado ou desconectado. Bom, oficialmente agora, Eduardo, iniciaremos a nossa live. Temos 42 pessoas presentes na sala e dizer que o Eduardo, para quem não conhece, o Eduardo há tempos vem
vem trabalhando em paralelo com a AMM, ele é um consultor da Confederação Nacional de Municípios, e o Eduardo tem uma visão muito ampla de toda essa mudança que está ocorrendo no nosso país. E ele é um consultor aqui, tanto do nosso setor, eu e a Lise, que somos responsáveis pela área técnica, quanto do nosso presidente, Leonardo Bortolin, com do nosso William, que é o nosso secretário executivo, a nossa imprensa, através do Hernandes, o nosso jurídico, através do Mundinha, enfim. O Eduardo está conosco e também com outros municípios no país, nos conduzindo, nos orientando, nos auxiliando a entender, a construir documentos, a fazer orientações e definir uma linha de entendimento e também de aplicabilidade dessa nova legislação no nosso estado. A PEC 66, ela vem sendo falada há muito tempo, né, Eduardo? Desde 2023, ela vem aí sendo debatida, discutida, um vai e vem entre as casas, alterações e novas inclusões. E, enfim, saiu a tão sonhada não, esperada, não tanto sonhada, mas esperada, a PEC da 3, ela quer dizer a emenda constitucional 136, que fala da sustentabilidade fiscal. Mas é muito interessante, Eduardo, que embora o nome sustentabilidade fiscal ela é muito ampla, envolve a parte de finanças do nosso município, eu não vi, pode ser que eu esteja equivocada ou eu não consegui ler o suficiente para observar, se teve alguma alteração na Lei 4.320. Eu vi que tem várias alterações, né, inclusões, inclusive na lei da responsabilidade fiscal, que é a nossa principal lei de finanças públicas, que trata também de sustentabilidade fiscal, mas mais especificamente em termos de registro e planejamento. Mas essa outra lei, ela traz uma amplitude maior. Mas mesmo assim, eu não observei se teve alguma alteração na lei 4.320. Então, hoje, mais uma vez, a IMEM se reúne para estar com vocês para falar de um assunto técnico em especial, muito importante, que é a sustentabilidade fiscal. Muito obrigada a todos os participantes, a nossa equipe que nos auxilia, a equipe da informática que está sempre conosco, da mídia também da IMEM, e a você, Eduardo, por ter aceito o nosso convite de pronto para estar conosco esclarecendo esses pontos que foram debatidos e que já estão em vigência. Com você a palavra, Eduardo. Primeiro, muito bom dia, né, a todos, os secretários, servidores, né, os amigos aí do Mato Grosso, né? É uma honra estar aqui presente, né? Eu quero agradecer muito a Valdina, a Lise, companheiras aí de muitos anos, né, nessa luta dos municípios. E o objetivo aqui, né, da conversa é apresentar para vocês os impactos, né, da Emenda Constitucional 136, que atende, né, em alguns itens a todos os municípios do Brasil consequentemente, a todos os municípios aí do Mato Grosso, né? São um conjunto de benefícios orçamentários e financeiros dessa emenda constitucional que visam dar um fôlego de caixa às gestões municipais, né? Então, a ideia aqui é apresentar para vocês o que cada se beneficiar, né? E o status das regulamentações que precisam ser feitas pelos órgãos do governo federal ainda, né? Alguns já fizeram regulamentações, outros estão para serem feitas a qualquer momento, né? Então, queria aqui deixar, né, Valdina, franqueada aí qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente está à disposição. A gente fará aqui, então, uma pequena apresentação, são 5, 6 slides, explicando para vocês, então, o que essa emenda constitucional traz, né? E depois a gente pode aí conversar sobre o caso do município X ou Y, ou as dúvidas que vocês tenham, né? Essa emenda constitucional 66, ela
teve uma tramitação junto ao Congresso Nacional de 2 anos e pouco, né? Então ela foi amadurecendo, né? Ela trazia dentro do escopo dela a resolução de um problema na ordem quase de 2 trilhões de reais, né? Então não é uma coisa trivial, não foi uma questão, foi uma questão bastante complexa, né? E ela foi, aí não é, porque depois que o filho nasce, o filho nasce bonito, você tem vários pais da criança, né? Mas esta emenda constitucional em si, ela foi escrita, né, dentro da Confederação Nacional de Municípios, pela equipe técnica da área, de várias áreas lá da entidade, e foi então levado ao Congresso Nacional, onde o senador Jader Barbalho foi o primeiro subscritor, e depois tivemos o apoiamento de mais 40 e poucos, 42 senadores, para ela começar a tramitar, né? E durante esse período de tramitação, né, foi aprovado no Senado Federal, com a inclusão da regra da reforma da Previdência dos regimes próprios para os estados também. E isto, quando chegou à Câmara dos Deputados, gerou uma grande confusão, porque as categorias estaduais de servidores, promotores, delegados, professores, né, se ficaram preocupados com essa determinação. E aí, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi retirado este artigo que fazia a extensão da dívida, a extensão da reforma da Previdência, da União para os regimes próprios de Previdência, e isso fez com que a matéria, essa alteração fez com que a matéria tivesse que voltar ao Senado Federal, né? Porque no processo legislativo você tem a casa que propõe, né? Tem a casa revisora, e se a casa revisora altera, tem que voltar para a casa original, né? Então começou no Senado, a Câmara fez as alterações, né? Inclusive essa da retirada do artigo da extensão da reforma, e isso então foi votado na Câmara e teve que voltar ao Senado novamente, né? Mas tivemos êxito, né? Foram votações, ah, essa votação no Senado foi tranquila, teve uma outra inclusão no texto de um benefício para a União, né? Que aí a União então apoiou o projeto, né? A emenda 66. E a partir disso, então, votado no Senado, ficou ainda dois destaques de redação para ser votado novamente. Depois de 2, 3 semanas, que aí entrou bem naquele momento, né, daquela rebelião que aconteceu dentro do Congresso Nacional, né, com a questão do ex-presidente. E tivemos então um período aí de uns 3 semanas esperando a votação dos destaques. Aconteceu no momento que teve ambiente político, né? Se colocou em votação, se derrubou os destaques e se promulgou, então, a emenda constitucional número 136 de 2025, que é a emenda constitucional que agora está vigente, né? Nós temos, então, a partir deste momento, né, os municípios brasileiros e os estados, uma série de benefícios de ordem fiscal, né, que visam aumentar o fluxo de caixa das cidades e dos estados do Brasil, né? Então, ela vai versar esses benefícios, né, e da ordem de 1,5 trilhões de reais, né? Então, né, são valores bem, bem importantes, né? Nunca se havia conseguido aprovar uma legislação com tamanho impacto, né, financeiro e orçamentário. Eu vou aqui apresentar para vocês, então, que benefícios são esses, como é que funciona e que fase que está a regulamentação, né?
E após isso a gente abre para discussão e tirar dúvidas e assim por diante. Então, apresentar de uma forma, né, bem simples aqui para vocês. Claro que as coisas são mais complexas, né, mas para vocês, para cada secretário, cada secretária, cada servidor das prefeituras do Mato Grosso possam entender do que se trata, né, e de que forma o seu município será beneficiado. Então, se o pessoal aí puder botar a apresentação, a gente vai aqui mostrar para vocês. Ou a emenda constitucional 136 foi promulgada, né, fazem, eu acho que agora, umas 15 dias atrás, né, teve uma cerimônia de Congresso Nacional, uma emenda constitucional, ela não precisa, quer dizer, ela não passa para a presidência da República, né? Ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional, né? Então, ela não corre risco de ter veto por parte da presidência da República, né? Então, o Congresso vota, né, aprova ou não aprova, quando aprova, é o próprio Congresso Nacional que promulga, né? Então, a Constituição do Brasil tem 136 emendas constitucionais, né? E esta emenda, então, é fruto aí do esforço, né, de todos os municípios do Brasil, porque nós é que fomos os autores desta emenda, né? O que que versa, então, pessoal? Que benefício que é esse que eu estou falando aqui e o que que isso tem a ver com o meu município? Nós temos quatro grandes grupos, né, de serão beneficiados, né? Os municípios que têm regime geral de previdência social, então todos os municípios do Brasil, né, e aí todos do Mato Grosso, que mesmo aqueles municípios que têm o regime próprio, têm, né, servidores contratados, os agentes políticos que pagam INSS, então pagam regime geral, serão beneficiados com o que eu vou depois contar para vocês do regime geral. Os municípios que têm RPPS, né, quer dizer, os municípios que têm regimes próprios de previdência, também serão beneficiados, né? Então, todos os municípios aí do Mato Grosso que têm RPPS terão uma série de questões, né? Os municípios que têm precatórios, né? Esse era um grande problema para os municípios do Brasil, né? Cerca de 4.900 municípios brasileiros têm dívidas de precatórios para pagar, né? E havia o prazo de 29 para tudo ser pago, então estava inviabilizando a gestão aí de grande parte dos municípios. E foi incluído também na proposta da emenda constitucional uma possibilidade de desvinculação de receitas também das contribuições e fundos municipais. Antes os municípios só podiam desvincular receitas de impostos e taxas, né? E agora podem também das suas contribuições, que também explicarei lá. Então, são esses quatro grandes temas, né, que estarão abordados dentro desse processo, né? A próxima, pode passar a próxima tela. Bom, vamos lá. O que está faltando aí? Dentro do regime geral de previdência, a Receita Federal vai regulamentar, né, vai abrir um novo PERT, né, aquele Programa Especial de Regularização Tributária, né? Então, nos próximos dias, a Receita Federal vai abrir um novo programa, né, o PERT, e os municípios, né, vão poder aderir a este novo programa e com em melhores condições de todas as suas dívidas e parcelamentos do regime geral de previdência, né? Então, falta isso, deve sair nos próximos 20 dias, esse novo PERT, né? Como houve lá no governo Bolsonaro, no governo Dilma, né? Quase todo início de mandato,
né, a gente consegue abrir uma nova negociação dessas dívidas providenciadas. Só que dessa vez as nossas condições serão muito melhores. Dos regimes próprios de previdência, o Ministério da Previdência já regulamentou, já publicou as condições das novas benefícios da PEC, né? E já está, então, previsto na regulamentação no Ministério da Previdência. E os precatórios, né, já está, então, valendo a nova lei e cabe aí aos municípios. Eu quero pedir um perdãozinho para vocês aqui, que a minha cachorra enlouqueceu aqui. Só vou trancar ela. Pessoal, aproveitando aí, você vê que o assunto é de extrema importância para a Previdência. Compartilhe esse link, ainda dá tempo, com o pessoal da Previdência. Essas regras são muito específicas e muito difíceis também, né? Então, vamos aproveitar o Eduardo aí para esse pessoal do RPPS, quem cuida do regime geral aí também, para entrar em sala para aproveitar esse momento aí. Peço mil desculpas aí, pessoal. Tem uma cachorrinha nova aqui que está incomodando. Bom, voltando ali então aos precatórios, falta agora, quer dizer, falta não, cabe aí aos municípios, e aí também uma ação da própria AMM, acionar o poder, o poder, a vara, né, de execução, dos precatórios do Tribunal de Justiça para repactuar a nova forma de pagamento prevista na lei, né? Então, pode ser feito isso de forma individual ou então de forma coletiva. Pode passar a próxima? Então, vamos lá. Regime geral. O que a gente tem de novidade? A primeira grande novidade, pessoal, é a extensão do prazo, né? Na emenda constitucional 103, da reforma da Previdência, lá de 2020, foi proibido parcelamentos acima de 60 meses, né? Então, você só podia parcelar as suas dívidas com o regime geral, com o INSS, até 60 meses. A partir de agora, esse prazo foi estendido para 300 meses. Então, 25 anos que vocês podem parcelar essas dívidas. Então, qual é a ideia? Juntar tudo, todos os parcelamentos que cada município tem, né? Tem município que tem 3, 4, 5 parcelamentos num único parcelamento, que vai agora ser, né, por 300 meses, e vai haver abatimento. Ah, não, perdão, pessoal, estou aqui falando do RPP. Passa a outra, por favor, a outra tela. Outra tela. Desculpa aí. Passa a outra tela, por favor. Agora sim. Então, parcelamento de 300 meses do regime geral, né? Então, vocês podem unir, juntar, ver aí quantos parcelamentos o município tem, juntar tudo num único parcelamento, estender por 300 meses e vai haver abatimento de 40% dos juros e 80% das multas e dos encargos. Então, eu tenho uma dívida, né, X lá, de tantos milhões. Nessa dívida de tantos milhões, eu vou juntar ela numa única dívida, vai ser expurgado, né, vai ser abatido 40% dos juros, 80% dos encargos e das multas, e eu vou ter um novo montante dessa dívida. A partir disso, eu vou poder parcelar ela em 300 meses. Sendo que, se a prestação que eu for pagar dessa dívida, desse valor dividido por 300, ficar maior
do que 1% da minha receita corrente líquida anual, eu posso optar em pagar o valor de 1% da receita corrente líquida anual, entenderam? Então eu tenho essa possibilidade. Eu alarguei a minha dívida, eu reduzi ela, né, com o abatimento de multas e juros, e eu tenho a opção, né, eu faço uma conta matemática, eu vou pagar ela, a minha prestação ficou 100 mil, nesse caso, né, um exemplo, e a minha receita corrente líquida dá 80 mil, 1% dá 80 mil, eu posso pagar o 80 mil em vez dos 100 mil, né? Então, se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que vai ter uma redução enorme do pagamento que vocês estão fazendo, dessa dívida. A outra questão também é que se chegar lá no final dos 300 meses, ainda restar algum valor para ser pago, eu vou poder parcelar por mais 60 meses. Então, na realidade, nós podemos ter até 30 anos para o pagamento dessa dívida, do regime geral de previdência de cada município, né? A outra coisa que é importantíssima é que a correção desta dívida será muito menor, né? Hoje, qual é o problema dessa dívida do regime geral de previdência? É que ela é corrigida pela Selic e quando nós, né, quando os municípios pagam, acabam amortizando, né, o pagamento dela, chega no final do ano, a dívida sempre aumenta, é que nem cartão de crédito, né? Se você paga sempre o valor mínimo, cada vez a dívida é maior, né? Então, nesse caso, a dívida agora vai ser corrigida pelo IPCA mais juro real. Vai dar em torno aí de 8%, se os números fossem de hoje, né? Então, a dívida que corrigiria 15%, a partir de agora vai corrigir 8%. Então, nós temos que ter mais segurança que no final dos 300 meses a gente tenha pago toda essa dívida, com a Receita, com o INSS e a Receita Federal, né? Então, são, alargamento do período, redução de multas, juros e encargos, e a correção da dívida será muito menor do que é hoje pela taxa Selic, que está 15%. Tá? Então, são esse conjunto, de benefícios que todos os municípios terão a partir do novo PERT, né, do novo programa que a Receita Federal vai lançar nos próximos dias e que está prevista na emenda constitucional, né? Ah, Eduardo, só oi, tira uma dúvida, por favor. claro. A opção de juntar dívida, definir o seu montante, né, apurar o seu montante e analisar se vai dividir em até 300 meses ou optar em pagar 1% da receita corrente líquida, abatendo essa dívida. Isso vale para os dois regimes ou só para o RGPS? Esse é para o RGPS, tá? Tá. Esse é para o regime geral, né? Para o regime geral, dívidas do regime geral, né? Os municípios, para vocês terem uma ideia, os municípios devem 250 bilhões de reais para o regime Meu geral, Deus. né? Então, tem muita gente aí, muito município pequeno, com dívidas astronômicas, né? Então, a gente vai ter agora esse benefício. Então, se qualquer aí, contador, secretário, secretária que estão nos assistindo, né, é fazer a conta, né? A Receita vai, quando tiver disponível o PERT, ela vai dizer qual é o montante dos parcelamentos que vocês têm, e aí vocês vão fazer, ó, se eu somar tudo, dividir por 300, quanto é que ficaria a minha prestação, né? Fica tanto, hoje eu estou pagando tanto. Vai ser uma conta que cada município vai fazer para ver se vale a pena optar. Mas nunca tivemos condições tão favoráveis como agora, né? Todos os Sim, PERTs sim. anteriores não eram não chegavam a esses benefícios. Sobretudo esse da mudança do indexador da dívida, né? Que agora é IPCA mais É, juro real, né? Que antes era a taxa Selic, que era impossível, né? A dívida só aumentava. Se pagava, 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 mas no final você estava devendo mais ainda. Agora, a partir de sim. agora, não terá mais isso, né?
Tem também um outro Uma mecanismo, pergunta. pessoal. Oi, pode falar. Hein? Mas então, essa regra para o regime geral, ela vai facilitar muito, vai liberar os caixas, né? Vai É, liberar o caixa. E o RPPS, ele está dentro da possibilidade também de parcelar os 300 meses? já vou falar do RPPS. O Ah, sim. RPPS tem uma série de outros benefícios, além desse, tem mais benefícios ainda, tá? O Eu RGPS estou ainda tem. separando em módulos para que vocês consigam entender, né? Tem Uhum. mais uma opção que foi colocada. Aplicatório depois disso. Lisa, Oi? não. Tá, tudo bem, obrigada, Eduardo. Pode continuar. Tá. Tem mais uma opção que foi colocada aqui no RGPS, que é o seguinte, pessoal, os municípios têm até 18 meses, a partir do momento que vocês fazerem adesão a esse novo PERT, tá? Vocês terão um ano e meio para antecipar algum valor dessa dívida que vocês repactuaram, tá? De acordo com a antecipação, vocês vão diminuindo os juros reais que vocês vão pagar. E essa antecipação não necessariamente é em dinheiro, tá? Criaram alguns mecanismos, como monetização, algumas outras coisas que vocês vão poder incluir, né, como se estivesse antecipando algum valor, e a cada valor que vocês anteciparem, vocês vão diminuindo os juros real que vocês vão pagar a indexação dessa dívida. Também uma novidade bastante grande que não existia, né, que tem essa possibilidade. Aí cabe, né, claro. Eduardo, me Oi. desculpa a minha ignorância aí, mas você pode voltar essa parte que não precisa pagar com dinheiro? Misericórdia. Vamos lá, vamos lá. Repete aí com mais detalhes, que é muito interessante. É, eu aderi ao PERT, né? Vamos fazer um caso aqui hipotético, tá? Eu tenho uma dívida de 100 milhões com o INSS. Essa dívida desceu lá para 80 milhões, abatimento e tudo. Eu dividindo 80 por 300 vai dar uma prestação aqui, vamos dizer, de 5, né? Que eu vou pagar todo mês. Eu tô só dando um exemplo, né? Nessa dívida, então, de 80 que eu devo, eu tenho alguns mecanismos que eu posso ainda entregar à Receita Federal antecipação de alguns valores que estavam compostos nessa dívida de 300 meses, tá? Ah, eu posso entregar como garantia de pagamento dessa dívida, por exemplo, o meu imposto retido na fonte dos servidores, né? Eu coloco ali como garantia que eu vou pagar os 300 com esse dinheiro do imposto retido na fonte. Isto entra, né, como se você tivesse antecipado o pagamento. A cada antecipação tem uma tabela que vai te reduzindo esses juros reais que serão cobrados. Então, eu posso, de acordo com, nesses 18 meses, eu posso fazer um estudo, contratar uma consultoria ou a própria equipe do município, estudar que outras possibilidades eu tenho aqui para antecipar este pagamento, e isto vai reduzir a indexação da própria dívida, que ficou IPCA mais juro real. Esse juro real vai ser abatido, né? Pode ser chegar a ser zero. Aí você só vai pagar o IPCA sobre o montante da dívida, né? Não é tão simples como eu estou falando, é complexo. Isso quer dizer que tem mais essa possibilidade incluída na emenda constitucional, que cada município vai avaliar se vale a pena ou não vale a pena. Na reforma da Previdência da União, que é a emenda constitucional 103, foi prevista uma série de possibilidades para tu abater da tua dívida com o regime próprio de previdência. Monetização, entrega de terrenos ou uma série de outras possibilidades de tu abater a tua dívida
sem ser em dinheiro vivo, né? Como patrimônio que tu entrega por isso. Se trouxe esse mecanismo também agora para o pagamento do regime geral de previdência, né? Claro que vocês vão fazer uma proposta e aí a Receita Federal vai aceitar ou não, mas há agora mais esta possibilidade. Eu já fiz o parcelamento, eu já sei que eu tenho que pagar tal prestação, né? Mas se eu quero ainda reduzir mais isso, eu vou poder tomar algumas atitudes, né? E no prazo de 18 meses, informar a Receita e ela vai avaliar. Se ela aceitar, ela vai diminuir o juro real que vai indexar esta dívida. Não sei se eu consegui me fazer claro, entender. Isso aí, na verdade, é uma gestão da dívida, né? Isso, isso. Tu Você tem vai que poder. analisar os cenários, as possibilidades, e dentro do site da Receita Federal, através desse PERT, que é o que é feito dentro daqueles sistemas lá, que PAC, era né? Daquilo. DCTF-Web, aquela questão lá do e-social, ele fala muito sobre esse PERT. Ele vai analisar o que tem de possível para abater o que já negociou com a Receita como dívida. É isso? Isso. O E município a vai própria indicar, olha, Receita, uma vez reconhecendo o direito do município, ele vai. Quem faz o cálculo é a Receita, na verdade, a através das receita. informações que estão no sistema do e-social. Aí ele vai informar essas retenções, se tem o direito mesmo, ele vai abater no valor em termos financeiros. Seria isso? Isso aí, né? Então, assim, vai estar previsto, né, na regulamentação algumas coisas que o município poderá, né, se desejar, entregar, né, ou acordar com a Receita Federal, e isto redundará numa redução dos juros reais que vai indexar essa dívida, né? Vai ter lá uma lista de coisas, a cedência da titularidade de um terreno que interesse à União, né? O município entrega essa cedência, a União aceita, e isso reduzirá os juros reais que indexarão essa dívida, que pode chegar até a 0%. Tem uma escala que Sim. vai hoje em dia estaria em torno de 4% e pode chegar até zero, de acordo com aquilo que o município tem interesse em abater. Então, tem 18 meses a partir do momento que você faz esse novo parcelamento para você estudar, né, formas de tu reduzir ainda mais o montante da dívida. Inclusive, Eduardo, o Shimada esteve aqui conosco. O Shimada, ele é um guru aqui da Receita Federal. Ele tem a Receita Federal inteirinha na cabeça dele. E ele fez uma live aqui para nós, né, Lise, em relação às possibilidades com a Receita. E ele mencionou os créditos que os municípios têm, que inclusive é informado nos campos da questão do imposto de renda, retido do imposto de renda aqueles últimos 5 anos, que agora não é mais 5, é 3, que já vai virar 2. Quem não recorrer vai perder esse direito. E ele tem como abater esses valores, possivelmente nisso que você está informando, mas desde que solicitado. A Receita não faz isso de boazinha, ela só vai fazer se ela for provocada, mas ela traz em um campo das retenções o que o município teria direito para restituir, considerando a questão da instrução normativa 1234. Exatamente isso, Valdir. Só lembrar aí aos nossos secretários e secretárias que não precisa acionar a justiça, né? Isso é feito de forma administrativa, né? Então não é necessário ação, nada, né? Com o escritório de advocacia, isso já está pacificado, né? E a própria Receita tem uma instrução normativa da Receita Federal que mostra ali o passo a passo para o município buscar esse crédito, né? Então, isso é tranquilo aí, né? Só ir atrás, né? O próprio contabilidade, o setor aí que trabalha
com essas questões, né, pode entrar lá no PERDComp, né, da Receita Federal e solicitar esses créditos que ela tem que pagar. Aí o que é interessante, né, que a Receita Federal, quando você, né, como contribuinte, né, ou como município, quando você paga algum valor errado, né, ou a menor, ela em 30, 40 dias te comunica. Quando você paga a maior, você que tem que ir atrás e solicitar. Ela não te avisa que tu pagou a maior, né? Mas ela é obrigada a te devolver o valor que foi pago a mais, né? Que é o caso, esse aí que tu está se referindo. Então, isso é tranquilo. Tá entendido aqui a parte do regime geral? Depois a gente abre para discussão, né, Waldner? Vou passar então para o regime próprio. Voltem ali a tela na outra anterior, pessoal. A outra. É isso. Bom, então o grupo, regime geral são todos os municípios aí do Mato Grosso que terão esse benefício, que é o município que tem a dívida, tá? Bom, agora o grupo dos municípios que tem regime próprio de previdência, né? Aqueles municípios, então, que os servidores, né, têm a sua aposentadoria paga pelo ente municipal, né, com a contribuição do município e a contribuição dos servidores. A primeira coisa é também o parcelamento em 300 meses. Então, aquele parcelamento que vale para aquele período que vale para o regime geral, vale agora também para o regime próprio, né? Ah, se colocou, né, para fazer esse parcelamento de até 300 meses, a criação de um plano de regularidade previdenciária, que o Ministério da Previdência já deve publicar aí nos próximos dias como é que será feito isso, né? Então, o RPPS do município de vocês vai ter que aderir a esse plano de regularidade, né? Onde aí ele vai ter o CRP validado, né? O CRP judicial não vai valer mais a partir de agora, né? Então, com quem tem CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária Judicial, e deixa de existir isso. Vários estados haviam CRP judicial, então eles vão ter que aderir a esse plano de regularidade para, em prazo de 24 meses, né, colocar tudo em dia para ter o CRP oficial valendo, né, não mais judicial, né? Ah, Mas essa parte aí, então, do CRP, ele vai deixar de existir a partir do plano de Não, regulação? o judicial vai deixar de existir. Hoje Uhum. nós temos 2.100 municípios com regime próprio de previdência, tá? Cerca de mil e É, duzentos deles têm CRP judicial, né? Esse CRP judicial já havia sido entendido pelo Supremo Tribunal Federal que ele não é válido, né? Embora a justiça dê PID, esse CRP, foi agora nos últimos tempos entendido pelo Supremo que ele não tem validade, né? Embora, né, teria por causa que a Justiça deu. Então foi julgado e então, disse, não, isso aqui não pode. tá Então, bom. como é que esses 1.200 municípios de uma hora para outra vão gerar o seu CRP? Eles vão agora entrar num plano de regularização previdenciária que o Ministério da Previdência vai normatizar. É muita Quando coisa. eles aderirem a esse plano, o Ministério vai então dizer quais condições em 24 meses para eles se regularizarem e ter o CRP oficial normal, não mais o judicial, né? Se você tem o CRP, não o CRP válido, você tem uma série de restrições. O município tem restrição e o próprio RPPS também terá restrição. Pedro, por favor, pode fechar os microfones? Se eu conseguir explicar aqui, Valdir. Então, vai ter um plano, né, que os próprios RPPS vão ter que aderir, e nesse plano, né, também vai estar prevista
uma reforma da previdência desses regimes próprios. Então, aqueles regimes próprios que até hoje ainda não fizeram reformas, vão ter que propor uma reforma dos benefícios, da idade de aposentadoria, né? A União fez a reforma na Emenda Constitucional 103 e alguns municípios fizeram alguma reforma e alguns municípios até hoje não fizeram reforma nenhuma. Então, aqueles municípios que não fizeram reforma nenhuma serão obrigados a fazer uma reforma, né? Devido a esta emenda constitucional, então também para daquela briga do executivo com a Câmara de Vereadores e os seus servidores, porque passa a ser uma imposição da emenda da Constituição, né? E não só uma vontade do prefeito, da prefeitura, né? Que gera, né, uma confusão política, né, entre servidores, Câmara e Executivo. Então, os próprios RPPS vão ter que tomar a iniciativa de negociar, né, junto ao executivo e ao legislativo, algum tipo de reforma para diminuir a alíquota suplementar que os municípios hoje pagam, o poder executivo paga para a questão lá do déficit atuarial que cada município, que cada RPPS tem. Então, e isto tende a reduzir muito o valor que que o Poder Executivo, né, paga nos RPPS, né, como alíquota suplementar, né? Os nossos cálculos aqui indicam que esta alíquota suplementar pode reduzir cerca de 40% do que vocês pagam. Tem município pagando 30, 40, até 50% de alíquota suplementar, e isso vai ser reduzido, né, nos próximos aí 24 meses por causa desse plano de regularização previdenciária que todo mundo que tem RPPS vai ter que entrar, tá? Entendi. A Eduardo, outra, oi, sobre isso daí, essa aí é aquele assunto daquela emenda 109 também, né? 109, 103, 103, né? Da 103. 103. 103 é a reforma da Previdência da União, que não foi estendida para estados e municípios, ficou para cada um fazer a sua, né? Certo. Como isso politicamente é muito complicado, né? Vários municípios não conseguiram aprovar reforma nenhuma. E aí continuam pagando alíquotas suplementares muito altas, né? Aí essa emenda constitucional vem para agora obrigar que tenha que haver alguma reforma. Não pode, não precisa ser a mesma reforma que a União fez, mas tem que ser feita alguma reforma no âmbito de cada RPPS. Cada município. E É. nessa emenda 136, Eduardo, será que eles vão regularizar com essas novas definição de medidas em relação ao para quem deseja extinguir o RPPS? Isso está proibido pela Constituição, né? Quer dizer, não, está proibido pela Constituição a criação A criação está proibida, de né? novo EPPS. A extinção está permitida, é uma questão de fazer conta, né? Ver se vale a pena mesmo, né? Porque assim, isso tem que deixar muito claro, né? Se você extingue o RPPS da sua cidade, o município ainda fica responsável por aquele passivo dos servidores que estavam no regime próprio, tá? Então, tem que fazer muito bem esse cálculo, porque você vai, a partir daquele momento da extinção, você tem um grupo de servidores que participavam da RPPS, que ainda vão ficar sob a tutela, do poder público, e os novos, servidores e a contribuição a partir daquele momento será feita pelo regime geral. Então, tem um passivo todo aí que ainda vai ficar por conta da cidade, né? Então, não, assim, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, né, se vale a pena extinguir o RPPS ou não. E é uma questão matemática mesmo, né? Quanto que será o impacto disso para o município? Não é tão simples assim você extinguir, porque você ainda vai ter responsabilidade de pagamento, né, de uma grande quantidade de benefícios para
os servidores que estão hoje no RPPS, né? E a outra vantagem, pessoal, e também uma vantagem econômica direta, é que que os municípios tinham que recolher 1% do PASEP sobre as receitas do RPPS. Isso então agora deixa de existir. Então isso também é dinheiro na veia aí, do que vocês contribuíam, recolhiam de 1% de PASEP não vão recolher mais a partir de agora, né? Então isso também é dinheiro de caixa que sobra para os municípios que têm RPPS, tá? Então, parcelamento maior, indexador também passa a ser IPCA mais juro real, né? Então você vai ter mais prazo para pagar a dívida, vai ter redução do montante dessa dívida e vai ter essa possibilidade, né, do plano de regularização previdenciária, onde o município, o RPPS vai ter que, para fazer algum tipo de reforma, vai ter que ser aprovada na Câmara e vai reduzir a alíquota suplementar que os municípios hoje pagam para sustentar o seu RPPS. Tá? E 1% do PASEP também, a partir de agora, vocês não precisam recolher mais, então também começa a haver sobra de caixa no RPPS desse 1%. Tá? Então, Então, o indexador é o mesmo, é menos Selic, mais IPCA, mais 8%? deixa de ser. Aí, isso, assim, depende como foi feita a lei, né, na Câmara de Vereadores de cada município. Aquela tela do chat lá no cantinho. O Arrasta. município tem autonomia, né? Como o regime próprio é dele, depende de como cada município já fez a sua negociação da dívida. Se estava previsto IPCA, a partir de agora ele pode mudar, né? Fazer uma nova reparcelamento, como vai ter maior prazo, se estava previsto Selic, né? Pode mudar para IPCA mais juro real, como está previsto no regime geral. O Ministério da Previdência já regulamentou isso, dando essa opção, né, aos municípios do novo parcelamento previdenciário do regime próprio de previdência. Então já está previsto na portaria do Ministério da Previdência essa possibilidade. Tá? Tá entendido? Vamos passar então para aquele outro grupo, que é os municípios com precatória, próxima. Aí, esta é um dos grandes benefícios dessa emenda constitucional, também é dinheiro em caixa, né? Todos, né? Eu acho que grande parte aí dos municípios do Mato Grosso tem precatórios a pagar, né? Precatórios do qual a prefeitura tem que pagar, não é os precatórios que tem para receber, né? Os precatórios que a prefeitura tem que pagar. Havia, né, o regime anterior de precatórios, onde o município tinha que pagar todos os seus precatórios até o ano de 2029. E isso então deixa de existir, né? Não tem mais prazo de pagamento de precatórios, porque todo ano tem novos precatórios, né? Era uma coisa impossível de ser feita. E o que vocês agora, a partir de agora, se comprometerão a pagar de precatórios será um percentual da receita corrente líquida anual do município, né? Então, nunca mais, pessoal, vocês vão ter receita sequestrada, né, de FPM, de CMS, nunca mais vocês terão contas bloqueadas por causa do não pagamento de precatórios, tá? Então, a partir de agora existe um novo regime de pagamento, que é esta tabela que está aqui na tela, que é o seguinte: vocês vão pegar o montante de precatórios que vocês têm que pagar, o valor da receita corrente líquida anual do município e ver um percentual, ver qual é o percentual disto. Tendo esse percentual, vocês vão comprometer aquilo que está nessa tabela para o pagamento desse precatório anualmente. Então, hipoteticamente aqui, eu tenho uma receita corrente líquida de 100 milhões. Eu tenho 15 milhões de precatório. 15 milhões de 100 milhões é 15%. Se eu tiver 15%, eu vou comprometer 1,5% da minha receita corrente líquida anual para pagar esse precatório.
Não? Então, eu vou separar lá 1,5% de 100 milhões é 1,5 milhão. Eu vou separar esse 1,5 milhão, vou botar na conta de pagamento de precatório e é isso que eu vou pagar aquele ano de precatório. Não interessa que o precatório foi 1,515 milhões. Eu vou pagar 1,5 milhão aquele ano, 1,7 milhão o ano que vem e assim por diante até que eu conclua o pagamento do precatório todo. Que isso vai fazer? O credor vai ter certeza que vocês vão pagar aquele valor naquele ano. O Tribunal de Justiça vai ter o recurso, né, separado no orçamento de vocês para pagar. E isso vai ser feito anualmente até que vai chegar o momento que vocês vão pagar todo o precatório. Então, esta tabela é o novo regime agora de pagamento, né? E é isso que vocês vão comprometer anualmente para pagar, tá? Se entrar um precatório novo durante o ano, vai ficar para pagar no ano que vem do novo comprometimento que vocês vão pagar do precatório. Então, esse aqui é um dos maiores E com isso ficou benefícios bem mais fácil, né, Eduardo, para administrar. É outra gestão também, né? Porque é uma gestão de precatórios, né? Ficou bem mais fácil, Exatamente. né? Exatamente, e é liberação de dinheiro em caixa também, né? Municípios que tinham já comprometido, estava lá, né, já comprometido pagar 5, 6 milhões de precatório, agora vão pagar 1,5 milhão, então vai sobrar esse dinheiro também para vocês usarem para outros investimentos ou pagamentos da prefeitura, tá? E essa Então, questão da ordem cronológica dos precatórios fica a cargo do TJ? TJ que vai definir, né? Então ele vai dizer, ó, esse 1,5 milhão, no caso que eu estava aqui falando do município que tem uma receita de 100 milhões para precatório de 15 milhões. Esse 1,5 milhão, o TJ vai dizer, ó, é tanto para esse, tanto para aquele, pela ordem cronológica que ele vai fazer. Então vocês, como municípios, agora têm que provocar o TJ, dizer o seguinte: olha, nós temos agora uma nova lei, vamos repactuar aquilo que estava previsto, né? Então é isso que tem que ser feito. E a própria AMM, né, Valdina, fazer um oficial e o TJ para, É, eu olha, acho que a gente precisa fazer uma apuração, né, desse montante de Mato Grosso, junto com o TJ, e fazer day use aqui de TJ, para o município. provocar e o Tipo, próprio município Tipo começar. nós fizemos aqui, Eduardo, um mutirão do IPM. Podemos fazer também um mutirão do precatório, porque aí É, é, vai fazer cada um conhecendo o seu montante, fazendo esses cálculos, a gente vai auxiliar junto com o TJ aí, e o município tem a segurança, né, de como que vai administrar isso para liberar o seu caixa. Isso aí é muito interessante. não, essa é uma grande coisa, né? Então, é uma conquista aí enorme o novo modelo, tá? E aí a última questão, posso já indo para o final aqui, pode passar a próxima. E aí eu acho que Mato Grosso vai se beneficiar muito. Pode botar a próxima tela aí, pessoal. Que é a desvinculação das receitas aí. É o seguinte, na reforma tributária, tá? Na emenda condicional da reforma tributária já estava previsto isso. Só que agora a PEC 66, a Emenda Constitucional 136, ela trouxe duas novidades, tá? A primeira, ela estendeu a desvinculação de receitas para as contribuições, tá? O que não era possível, e para os fundos municipais. Então, aí os nossos secretários, secretários que estão nos ouvindo, vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro para vocês. Vocês têm lá a COSIP, né? A Contribuição da Iluminação Pública, né? A COSIP é uma contribuição. Então, vocês arrecadam, né? Os contribuintes pagam lá um valor na conta da luz. Isso, então, é revertido para a COSIP, né? Para pagar a iluminação pública da cidade, né? O que estava acontecendo é que, e para fazer investimentos
na iluminação pública, trocar as lâmpadas por LED, melhorar, né, a eficiência energética, né? Tinham esse recurso vinculado a essas ações. Muitas cidades, né, do Brasil e no Mato Grosso já tinham feito os investimentos para isso, né? Então as cidades já estão modernizadas, já estão com lâmpadas de LED e tudo, e tava sobrando dinheiro na conta da COSIP. Pagava a iluminação pública e sobrava dinheiro para lá, só que tu não podia usar porque ele estava vinculado somente a essas ações. Então, a partir de agora, vocês vão poder pegar no este ano e o ano que vem 50% do valor da COSIP que está lá parado na conta e desvincular para outros gastos que vocês queiram realizar, né? Não pode usar em pagamento de pessoal, né? Nem pagamento de dívida, porque ele é uma receita extra, né? Mas vocês vão poder fazer ou investimentos públicos ou alocar em alguma outra coisa, 50% da COSIP, 50% da CEFEM, por exemplo, a CEFEM, que aí para vocês é algo muito, muito importante. Então, tá dinheiro lá na CEFEM, em vez de tu usar só com o destino que a CEFEM determina, vocês vão poder pegar 50% Anota dela aí, nós vamos fazer este ano e ano que isso. vem e usar para outros investimentos. E a partir de 2027 será 30% que vocês poder remanejar, né, dessas contribuições. Se algum município tem fundo municipal, fundo da criança e adolescente, fundo de desenvolvimento, se chegar no final do ano e tiver superávit nesse fundo, vocês também poderão pegar 50% disso para usar para outras outras ações, e a partir de 2027 também Anota será aí, baixará FIA. para 30% disso. Então, FIA, que é o fundo. isso te dá maior, Eduardo, oi, só manobra de. Oi. desculpa de interrompê-lo. Só esclarece um detalhe. Como a COSIP, que agora nem é mais COSIP, é COSISP, né? Porque tem essa questão da segurança também. Você disse que pode desvincular esse valor, porém, existe uma obrigatoriedade de aplicar dentro do seu principal objeto, né? Que é a questão da iluminação pública, e agora temos a questão da segurança. Então, depois que aplicar e se sobrar, vai desvincular 50% do que sobrar, ou pode desvincular no 100% do que existe de receita. Bom, assim, primeiro vamos lá, a função da COSIP, né, é pagar a iluminação pública. Então, vocês, assim, entrou o dinheiro, vocês pagaram a iluminação pública, sobrou dinheiro lá, né? Desse dinheiro lá, 50% este ano, ano que vem, você pode desvincular para outra ação, né? Tá, Se aí sim, vocês tem. quiserem usar, né, tem a Nota. obrigação de usar lá em câmara de segurança, isso, mas isso são investimentos, né, que você faz uma vez e está feito, né? Então, o que está acontecendo na prática é que está havendo sobra de recursos na conta da COSIP. Essa sobra, tirando o pagamento da própria iluminação pública, você, a partir desse momento, pode já pegar 50% dela e desvincular. Este ano e o ano que vem. A partir de 2027 passa a ser 30%. Certo. Aí você disse também que além da COSIP, nós temos a questão da CEFEM, temos a questão do FIA, só que o FIA, lá na sua legislação originária, ela exige que faça investimentos específicos em projetos e alguma coisa que já estava, inclusive, selecionada lá no site da Receita Federal, para receber esse recurso. Mas nesse caso, é importante ressaltar que o que é permitido desses 50% é da sobra. No caso, por exemplo, Isso, é do superávit. É assim, se o fundo aí temos municipal aquele. tiver superávit, né? Você Exato, porque aí pegou o chega ao final do dinheiro, exercício, investiu nas coisas que tem que investir, mas chegou isso. no final do ano, sobrou 100 mil lá, por Então é em exemplo. cima do residual, né? Então é importante Do deixar isso superávit dos fundos municipais, tá? certo. Isso assim, prefeituras, municípios pequenos, né, não tem muito recurso. Agora, municípios maiores, tem gente que tem muito recurso que sobra nesses fundos, né?
e que a partir de agora poderão ser desvinculados. Tá. Sobre a questão da COSISP, que agora mudou o nome, é, eu li em algum local que poderia, com essa desvinculação, gastar em infraestrutura. Pode gastar no que quiser, só não pode gastar em pessoal e pagamento de dívida. Se eu Tá, quiser então gastar em essa asfalto, desvinculação se é eu a quiser mesma. gastar em saneamento, se eu quiser, vocês vão justificar aonde que vocês vão gastar o recurso, mas está Ah, desvinculado. Ele passa a isso, ser um recurso livre de vinculação para o município. entendi. Ele é de livre alocação orçamentária, né? Ele não é um Isso, recurso livre, ele é um recurso de livre alocação orçamentária. Considerando a questão dos valores residuais do seu principal objeto, conforme o propósito de cada legislação. Quanto a isso, a questão, mais uma vez, em relação ao registro da contabilidade, que tem que observar o que já tem de saldo nesses superávites de anos anteriores, porque essa lei, a emenda constitucional, ela permite gastar o superávit fazer desvinculação com o superávit dessas receitas. Então, porque se apura um superávit no exercício financeiro para na ocasião do encerramento do exercício, não é isso? Então, os saldos que nós temos de 2023, 2024 poderão ser utilizados nessas finalidades neste ano. bom, assim, a partir de agora, o que tiver na conta, né, se é de exercícios anteriores ou não, Se está tiver como disponível superávit, para você não. desvincular, né? Então, É, aí é uma questão de tá. decisão de como Entendi. A outra fazer. dúvida, o Eduardo, é que esse DRU, ela sempre foi muito bem aplicada pela União. A União nunca teve nenhum pudor de aplicar o DRU, lá que eles queriam essa desvinculação. Para estados e municípios, foi sempre mais contido, mais para município do que para estado. Isso. Nesse caso, o município decidindo fazer desvinculação, ele precisa fazer por decreto, ou seria um instrumento, ou teria que ter essa previsão na LDO, que eu creio que é importante a previsão na LDO em relação à desvinculação, mas qual é a sua opinião a respeito? Bom, aí assim, tecnicamente, né, eu acho que tu sabe melhor que eu como fazer, né, na parte contábil. A princípio, assim, na LDO não vai estar porque tu não estava previsto, né? Então, aí tem que fazer alguma alteração né, na própria LDO permitindo isso, criando uma rubrica, né, para alocar o recurso. O que, assim, isso é uma determinação constitucional. Então, assim, não há É, muita discussão, né? É uma emenda constitucional que é uma permitiu isso. segurança que o município pode fazer, Não né? tinha, não Não tinha. tinha que agora tem, e que foi ampliada, aumentando essa possibilidade da DRU, né, que vai ser DRM, né, para as contribuições que antes não podiam ir para os fundos, né, e estão permitindo já para este ano, né, então a partir de Entendi. agora, né, eu acho que aí tem uma série de procedimentos internos, né, que a contabilidade precisa fazer junto aí com o pessoal da Mas área de considerando gestão, a né? natureza da DRU, a gente pode usar parametrizando, Eduardo, porque a DRU, ela Sim, obrigatoriamente ela está na LDO. Então, é obviamente que para usar o DREM, né, que DREM agora é Estado e município, que seria a desvinculação de receita de Estado e município, ela obrigatoriamente, por uma margem de segurança para o município, que esteja na LDO essa previsão. Como nós já passamos pelo período, inclusive agora, finalizando, alguns municípios finalizam o encaminhamento da sua LOA e com anexo também da LDO e do PPA para o legislativo, então é muito importante que observa isso nesse momento, que tenha condições de fazer alteração na LDO, prevendo a possibilidade de fazer essa desvinculação desses saldos remanescentes
em relação às contribuições e fundos, conforme a permissão da emenda constitucional 136. Então, fica aí uma observação para fazer esse adendo aí na LDO, para permitir a utilização disso no ano de 2026. Exatamente, é isso aí. Tem que tomar todos os cuidados, justificar tudo, né? Claro, deixar tudo muito bem justificado para os órgãos de controle depois, né? Saberem a origem do recurso, o que que vocês fizeram, mas tá permitido, né? Para quem tem lá recurso sobrando na conta, pode, né, pegar isso para ajudar aí no investimento, trocar a fonte, né? Usar alguma coisa para desse recurso para pagar alguma coisa e liberar o caixa de outra, Sim, né? Mas assim, pessoal, então a princípio assim, são esses quatro conjuntos, né, de benefícios previstos nessa emenda condicional, né? Claro que eu falei aqui, né, de forma, né, rápida e cada coisa dessas, né, tem uma série de repercussões, né, Valdina, sim, contábeis, jurídicas, né, mas o que importa, assim, é que está agora à disposição de cada município do Mato Grosso e do Brasil esse conjunto de coisas e cabe aí, né, cada um tomar a decisão melhor, daquilo que pode fazer e daquilo que deve fazer através agora dessa nova regulamentação, dessa nova emenda constitucional, né? O objetivo, eu acho que foi alcançado, né? Que era liberar o caixa, né? Deixar um pouquinho mais livre o caixa das prefeituras para que possam prestar mais serviços públicos, não comprometam tanto recurso que hoje comprometiam com o pagamento de dívidas, né? Então, se alargou o prazo, se diminuiu o montante, se vai corrigir essa dívida agora por índices mais adequados, né? E cabe aí a cada um agora, né, fazer a conta, né, daquilo que é possível economizar ou não. Assim, eu estou percorrendo o Brasil todo, alguns eventos que a própria confederação está fazendo, e os prefeitos ficam, né, muito felizes ali, eles fazem contas de cabeça na hora, poxa, vai me sobrar 100 mil aqui, vai me sobrar 150 mil aqui, então esse era o objetivo principal, né, de todos que lutaram muito pela aprovação dessa emenda constitucional, né, que desse um pouquinho de fôlego aí. A gente sabe que as despesas só aumentam, né? Então é bom assim as prefeituras terem um pouquinho de caixa na mão, né, para prestar melhor serviço público. Então, pessoal, era essa a abordagem que a gente queria dar aqui para vocês. muito interessante, Eduardo. A cada vez que eu falo com você, eu aprendo mais um pouco, porque você é uma sumidade de conhecimento. Eu vou passar aqui algumas perguntas, né, que estão aqui. Inclusive, pessoal, por favor, assina a lista aí no chat, né, que está exposta aí para vocês. Tem uma pergunta aqui que diz: qual o prazo para o município apresentar alguma proposta de reforma previdenciária? 24 meses. A partir da publicação daquele programa de regularização previdenciária, né, que o Ministério da Previdência deve normatizar nos próximos dias, já estava pronto, eles vão publicar. Aí vai ter um prazo de 24 meses para vocês trabalharem, né, junto com os próprios E servidores apresentar e o para plano. enviar o projeto para a Câmara de Vereadores. Tá, então quer dizer que essa data ainda não está definida, quer dizer, está prevista, mas ainda não foi publicada. Falta ainda uma regulamentação do Ministério da Previdência, tá? Que ele vai Tá, lançar esse programa. A partir do entendi. momento que lançar o programa, os PPS vão aderir ao programa e ele tem 24 meses para fazer. Os municípios que já realizaram a reforma da Previdência após a emenda 103 precisam aderir a esse plano de regularidade previdenciária? Se ele está com CRP judicial, sim, né? Se ele está regular, a princípio não, né? Aí também é caso a caso, né? Tem que avaliar, né? Uhum.
Sobre o O grande problema é o CRP, tá? Então, como o CRP judicial deixa de existir, ou o CRP vencido, né, não vai ser mais permitido. Então, mesmo que ele tenha feito a reforma, o próprio RPPS vai ter que aderir para se regularizar. certo. Outra pergunta, sobre o PASEP, teremos que recolher ainda sobre os valores das despesas administrativas somente? Então, ainda tem uma discussão, né, em alguns grupos de previdência, o entendimento da equipe técnica lá que redigiu essa proposta é que não, né, que não teria mais devido 1% de PASEP. Mas eu acho que cabe uma consulta, né, ao próprio TCE aí, para o entendimento deles, né, se eles acham que deve recolher sobre a parte administrativa ou não, né? Mas ainda é uma coisa um pouco ainda controversa, tá? Eu Então, o não que que é saberia dizer para certeza? vocês, eu não saberia dizer para vocês se pode ou não pode, né? Eu sei que tem Entendi. gente que diz que não deve, e tem gente que diz que deve. Então, na dúvida, é melhor recolher, né? E o que não precisa mais é sobre a receita do RPPS. A, Isso, aquele, a despesa administrativa, é isso? a receita não precisa mais recolher 1%, né? Vai sobrar esse dinheiro. Agora, despesa administrativa, tem gente que diz que tem gente que diz que não tem, né? Aí é Entendi. melhor ver com o Então, órgão de na controle dúvida, como é que o é órgão de melhor controle continuar entende. recolhendo. Ou fazer uma consulta, né, ao órgão de controle perguntando o que que deve, como é que deve proceder, né? Mas se ainda não existe a nível nacional um entendimento, dificilmente o tribunal vai se posicionar sem uma legislação clara, né? Se ele posicionar, Então, ele vai posicionar para continuar retendo. Porque o PASEP a vida inteira foi o queridinho dos órgãos de controle, né? Então, com mas certeza. também assim, o PASEP vai ser bem menor, né? Porque o grosso era 1% de toda a receita mesmo, né? Sobre a despesa administrativa, vai ser um valor bem pequeno, né? Geralmente para a órgãos que não é a órgão público é em cima da receita e sobre órgãos sem fins lucrativos é em cima da despesa em relação à folha de pagamento, né? Bom, outra pergunta. Sobre a COSIP e CEFEM, será necessário lei específica para a desvinculação? Olha, a princípio não, né? Porque ela é uma determinação constitucional, né? Eu acho que o município não precisa fazer uma lei disso. Ele vai precisar ter aquilo que os cuidados que tu relatou aqui, né, Roger? A previsão na lei da O, na LOA, né? Uma Exato. rubrica orçamentária para alocar o recurso, para depois usar para outro, mas eu creio que não é necessário uma lei municipal. Eu O acho que máximo, é uma preciosidade, né, se resguardar da pode ser questão legislativa e jogar dentro da LDO. Se você tem na LDO, você está permitido fazer, porque a LDO ela já é uma lei específica do orçamento. E se há essa previsão permitindo que você utilize os remanescentes de forma desvinculada, você já vai cair dentro da regra da Constituição, né, da Emenda Constitucional 136. Então, para a margem de legalidade municipal, eu creio que a LDO é o suficiente, a previsão. é, Aí está perguntando aqui, né? Tem que virar superávit antes de usar? É aquilo que a gente estava conversando, né? O que é um superávit? Só é possível aferir um superávit no encerramento do exercício. Dentro do ano, ele é um excesso de arrecadação em função do que estava previsto e do que recebeu. Então, a gente tem que observar melhor essa questão, se é superávit ou se é o excedente. Eu acho mais seguro aguardar para utilizar o superávit. Porque dentro do ano, vamos imaginar, se você não tem um superávit e você tem uma receita excedente, ele pode ser utilizado para os fins específicos a qualquer tempo.
para que não utilize via superávit, tem que ter uma certeza, muito certeza mesmo, muito bem definida, que não vai mais utilizar para o objeto. Então, Eduardo, não sei se na emenda constitucional está dizendo superávit, se está dizendo a palavra superávit, é de um ano para o outro. Na emenda, superávit é dos fundos municipais, tá? Da COSIP, da CEFEI, e até o legislador teve a preocupação de escrever a palavra CEFEI mesmo, tá? Então, que é para permitir que se use. Então, são duas coisas, né? As contribuições e os fundos municipais. Está permitido agora para os dois. Para os fundos, é o superávit financeiro que chegou no final do ano, sobrou dinheiro, né, daquilo que estava previsto gastar, gastei tudo, e ainda sobrou na conta uma grana lá, eu posso pegar 50% disso e usar. Da COSIP e da CEFEI, né, se há recursos suficientes na conta para vocês fazerem o pagamento que devem fazer, vocês já podem desvincular. Entendi. Então, pegando essa sua explicação, eu estou deduzindo aqui que a COSIP e a CEFEM pode se usar dentro do exercício após a aplicação das suas despesas Do seu orçamentárias. objeto, né? Daquilo que Aplicou o objeto, não vai usar mais. No caso agora da COSIP, que nós temos que ter um cuidado, que não é mais só iluminação pública e sim segurança, né? A questão do incremento da segurança. Se caso usou e ainda assim há um remanescente, poderá utilizar 50% desse valor para desvinculação, lembrando que a desvinculação ela de livre alocação orçamentária. A partir do momento que desvincula, você pode pagar qualquer outro objeto menos folha de pagamento. E menos dívida, folha de pagamento, essas coisas que são primárias, né? Aí a CEFEM, que é a mesma tratativa. Agora, em relação a fundos, que o Eduardo deu o exemplo do fundo específico do FIA, o que deve se usar, o que é permitido usar é apenas em cima do superávit, que ou seja, de um ano para o outro, não do ano corrente. Aí aqui a Vanessa dá um exemplo. Exemplo, superávit 2024 da COSIP, 50%. Posso usar este ano? Aí a gente volta naquilo, né, Eduardo? Qual que é o programa específico de iluminação pública? Está completo? Finalizou? A segunda opção. Se sobrou o recurso lá, aí é uma questão assim, você tem que pagar a iluminação pública, né? Outubro, novembro, dezembro, os próximos 3 meses. Quanto que será esse valor que vocês têm que pagar? Reserva o dinheiro, né? E sobrou ainda alguma coisa, eu posso desvincular. A princípio, né? É isso, né? Você só não pode pegar o dinheiro e depois não pagar a conta, né? Então tem que ser. Tu tem o objeto que se determina a contribuição que tem que ser feito, recursos excedentes, né? O que estejam lá parados, né? E que estejam sobrando, esses sim que vocês podem desvincular, né? É uma questão de tem que ter cuidado, né? Para não também Tem que deixar a ter conta cuidado, descoberta, tem né? que ter muito cuidado, porque Para essa não deixar a conta desvinculação, descoberta, né? essa desvinculação, ela é muito bem fiscalizada pelo Tribunal de Contas, então tem que ter uma certa cuidado com isso, né? Mas é isso, se sobrou dinheiro e não tem mais objeto originário, está permitido pegar os 50% no ano que vem, no outro ano apenas 30%, né, Eduardo? Este ano e o ano que vem é 50, e a partir de Esse ano, 27 passa a ser 30. exato, esse ano 50 e a partir de 2027 que é 30, né? Passa a ser 30. Tá. Aí continua, Milton, será necessário alterar fonte barra destinação ou aplica diretamente na fonte 751? 751 é uma Igual. das derivações da fonte de recursos ordinários, que são as fontes livres, né? Então, ele está perguntando, será necessário alterar? Eu volto a dizer, não utiliza nada sem estar previsto na LDO.
Se a sua LDO de 2025 não tem previsão de desvinculação de receita, eu arriscaria a não, eu acho muito arriscado e afirmo que é melhor não fazer. Agora, se você puder fazer um projeto de lei que altera a sua LDO de 2025, autorizando a utilizar esses recursos livres na fonte 751, aí é uma segurança, é uma segurança. Tá lá na emenda constitucional? Tá. A emenda constitucional é uma regra geral, tá permitindo, mas em termos de município, quem manda no orçamento do município é a LDO. É uma possibilidade, mas eu ainda sugiro que se cerque desses cuidados. Vamos seguir. Cristina, mais uma pergunta, Eduardo. Considerando o dispositivo do artigo 6º que ressalva as despesas administrativas, qual será a base de cálculo para o PASEP? Incidirá sobre o percentual repassado da contribuição patronal do federativo destinado para... Aí tá... Destinado para... Parei só um pouquinho, vou ter que voltar aqui porque está cortando. Vou começar do começo aqui. Considerando o dispositivo do artigo 6º, que ressalva as despesas administrativas, qual será a base de cálculo para o PASEP e incidirá sobre o percentual repassado da contribuição patronal do ente federativo destinado para a cobertura dessas despesas? Princípio, sim, eu acho que é exatamente isso, né? Você vai, o quanto que o município enviava, né? Quando o município aportava de recurso para compor a receita do RPPS, né? O da contribuição patronal, ele da alíquota excedente, né? E isso tu recolhia 1% também para a PASEP. A partir de agora tu não recolhe mais, né? E, e aí a questão da despesa administrativa, quando é aquele percentual, né, que eu também, assim, tecnicamente eu não saberia explicar para vocês. Eu sei, né, em termos gerais, né, eu sei que tem um percentual que é para a questão O que tá administrativa, liberado, o que foi permitido é não recolher em cima da receita. Está em escrito isso cima, lá, né? isso, é. E o da despesa lá, tem que ver quanto é que é isso aí, né, descontar. Continua, porque lá não está escrito despesa. Até que tenha uma definição, continua fazendo a retenção. A Aí princípio, sim. pergunta-se, mas a adesão será obrigatória? Estou deduzindo que seja sobre o plano previdenciário aqui. Isso, voltando assim, para quem está com CRP judicial, vai ser obrigatória, tá? Para quem não, quem está com CRP regular, vai ser opcional, né? Você tem que botar assim, a regra é o seguinte, não pode mais existir nenhum RPPS que tenha o certificado de regularidade previdenciária judicial ou vencido, tá? Se tem algum RPPS com isto, ele é obrigado a entrar no programa de regularização previdenciária. Se ele está regular, ele pode optar em entrar ou não, né? São 2.100 regimes próprios nos municípios do Brasil, cerca de 1.500 estão com problema, então é quase todo mundo. Sim. Aí a Lira faz uma contribuição aqui. Ela diz que no artigo 6º, que é daquele artigo lá da despesa administrativa, final da emenda nos diz ressalvadas as despesas administrativas. Ou seja, é só a receita mesmo que está livre de recolhimento. Só relatei assim porque eu, né, eu não sou especialista em regime próprio, né? Mas assim, a gente vê discussão, né, entre os atuários, o pessoal. Tem uns que entendem que deve, outros entendem que não. Eu também, para mim, está claro no artigo que a despesa tem que ser descontada, né? Agora, tem gente aí que está dizendo que ainda cabe algum tipo de interpretação. Sabe como é que é o português, né? Aqui tá bem divino, né? Aí o Divino, nosso querido amigo lá da Cefaz, Ele deve estar aqui. li ali, ó. Ah, tá ali. Li o artigo 76B da emenda constitucional 136 e entendi
que o que pode ser desvinculado é todo o superávit verificado no ano anterior. Concorda? Leia aí, por favor, Eduardo, esse artigo 76B aí da emenda constitucional. Eu não estou com ela aqui. A dúvida, procura ele aí. O Divino é o nosso querido amigo lá da Cefaz, que tem nos salvado em relação ao IPM, mais especificamente sobre o valor agregado. O Divino, ele é um guru desse assunto, ele entende tudo desse assunto e tem nos auxiliado muito aqui para conversar com os municípios para melhorar os seus resultados, seus registros, seus entendimentos do IPM. Obrigada, Mas Divino, assim, pela sua participação. mas é isso mesmo, né? Do superávit, 50% você Leia pode aí, por usar. favor, Eduardo. Leia inteirinha aí esse 76B. Achou ou não? Não, Acha aí, Liz, para nós. Enquanto isso, a gente vai continuar fazendo perguntas enquanto a Liz acha que agora a gente é, volta. Vamos voltar. tá aqui, ó, emenda constitucional, tá, achei aqui. Achou? É. A Leia cada aí para mim. exercício financeiro, até a data de que trata o caput desse artigo, poderão ser utilizados exclusivamente para o financiamento de políticas públicas locais, de saúde, educação, adaptação das mudanças climáticas, os superávites financeiros, verificados no exercício financeiro imediatamente anterior, dos fundos públicos instituídos pelo Poder Executivo Municipal. Então, é exatamente isso. Aqueles fundos, né, que o município tem. O desenvolvimento municipal, fundo antidrogas, fundo, né, que seja do âmbito do município, apurado, né, a receita menos a despesa. Sobrou algum valor lá, vocês vão poder alocar nessas ações de educação, saúde, mudanças climáticas. Então, é uma coisa bastante ampla aí que vocês vão Assim, poder usar esse recurso. aí ele ainda colocou aqui, ó, eu acho que foi isso aí que você leu, né? A cada É, exercício financeiro, até a data de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados exclusivamente para o financiamento de políticas públicas locais de saúde, de educação e de adaptação às mudanças climáticas. Os superávites financeiros vinculados ao exercício financeiro imediatamente anterior, ou seja, de 2024, dos fundos públicos instituídos pelo Poder Executivo Municipal. Ou seja, ele especificou qual é o superávit. Não é o superávit completo, todos, porque todas as fontes podem ter superávit. Ele está mencionando que dos fundos públicos que existem constituídos pelo município poderão utilizar na educação, na saúde, na questão climática dessas políticas locais. E não é todo e qualquer superávit. Foi isso que eu entendi aqui. Entendi que todo superávit pode ser utilizado até o limite estabelecido. Foi isso que o Divino está mencionando aqui. o limite estabelecido é os 50%, Walter. Então, nós entendemos isso também, Divino, que pode utilizar superávit de fundos do ano de 2024. Ele disse imediatamente anterior, 2024. Quer dizer que anterior não pode. 2024. Para aplicar 50% como desvinculação de receita na saúde, na educação e em questões climáticas. É isso? Esse é a questão dos fundos, Bem, né? Divino, quer falar alguma coisa? COSIP e CEFEM é outro artigo. Porque se puder usar só. Ele ainda continua falando, porque se puder usar só 50% da sobra, essa sobra tenderá a se acumular novamente. Mas é o que está posto lá, né? E ele menciona como ele está se referindo a superávit, ele está se referindo ao encerramento do ano. Olha lá, ele está dizendo lá, sim, isso mesmo. Pedro, por favor, pode liberar os microfones? Caso Liberado. Divino, se caso você quiser se manifestar, fique à vontade, qualquer outro participante.
Não, Valdir, né? Porque tinha ficado uma certa dúvida, né? É, esse percentual é aplicado em cima de quê? Da sobra ou do total da receita que teve, né? Entendeu? Durante Uhum. o ano anterior. Então, Divino, desculpe, pode continuar. pelo que nós acabamos de discutir, então ficou definido que toda a sobra pode ser utilizada desde que ela não ultrapasse esse percentual, né, de 50% nos dois primeiros e 30% nos outros. Eu acho que ficou bem claro agora, né? Sim, Parece, eu acho que né? sim, Divino, porque isso aqui é muito importante. E eu vou ler de novo, Eduardo, se você me permitir. Você que é a Aqui, ó. chefa. É importante isso aqui, porque se refere a dinheiro em final de exercício e que você pode usar de forma livre para programas específicos também. Então, quer dizer, é um dinheiro que era imexível, né? Aquele dinheiro que ninguém podia mudar o destino por causa da sua finalidade. A emenda constitucional não é uma lei complementar, uma emenda constitucional vem e diz: pode utilizar, mas em quais as condições? Em ambiente de desvinculação, eu volto a dizer que essa palavra tem que estar na LDO para uma margem de segurança. Dizendo a cada exercício financeiro, até a data de que trata o caput desse artigo. Qual que é a data do caput desse artigo? Tem que ver aí É, qual que é a data. Deve ser a data da publicação, né? tem a data da 20 dias atrás. Não, até 31 do 12 de 2032, ou seja, essa desvinculação poderá ser feita até 2032. Aí, ó, bem esclarecido. Então, ou seja, nós temos dois momentos. Nós temos a data que está definida daqui para frente, até 2032, não é isso? É. 2032, podemos ficar de olho nessas desvinculações, nesses valores de superávit. Lembrando que o superávit não se apura, pelo amor de Deus, não confunde superávit com excesso de arrecadação, nem com receita corrente remanescente dentro do exercício. Superávit só se apura no final do exercício. E aí ele ainda diz aqui, ó, ainda tem esse cuidado, ó. Cadê? A cada exercício financeiro, até que a data do caput, que é até 32, né? Poderão Uhum. ser utilizados exclusivamente, já delimitou uma área, financiamento de políticas locais, saúde, educação e adaptação de climas, mudanças climáticas, superávites financeiros verificado no exercício no exercício financeiro imediatamente anterior a apenas 2024, ou seja, de 2024 até 2032, né? Cadê o treco? Dos fundos públicos instituídos pelo Poder Executivo, ou seja, não é de qualquer receita. Ele é exclusivamente dos fundos públicos instituídos pelo Poder Executivo do ano de 2024 para aplicação em programas de saúde, educação e adaptações climáticas até 2032. É isso, Eduardo? É isso aí. É isso É aí. isso, Divino? Esses são os fundos. Isso mesmo, né? Tem que ver só Ou essa seja, questão uma regra, esse parágrafo segundo desse artigo 76B. Obrigada, Divino, por você ter trazido aqui para somar com a nossa discussão. O Eduardo trouxe muito bem essa questão da desvinculação, que sempre foi uma coisa não permitida para município, e isso vai liberar o caixa, mais especificamente para fundos, nesse caso, desse parágrafo 2, parágrafo segundo, né? É isso aí. Mais alguém gostaria de se manifestar? Vamos fazer sim, Milton. Vamos fazer alguma escrita sobre isso daí, com exemplos. O Eduardo já está convocado para ajudar. Aí. Só assim, a gente sabe, né, que quando
quando desce para a parte técnica, Põe né? aí. Tudo é um pouco Tá. complicado, mas o que importa, eu acho que nessa questão é que está aprovado, né, uma série de possibilidades, né? Que são boas possibilidades, né? A gente sempre vive sempre com tanta notícia ruim, né, do ponto de vista dos municípios. Acho que essa aí é uma coisa que a gente tem que saudar, né, e ficar alegre e feliz, né? E claro que para o pessoal aí da contabilidade, o pessoal da gestão, né, é mais complicações, o que que quer dizer cada palavra, mas eu acho que no conjunto das coisas, né, é um momento aí de que vale a pena lutar, né? Que a gente dizer que vale a pena lutar, vale a pena brigar, a gente conseguiu alguma coisa que é interessante para todo mundo, né? Então, por isso que foi chamada da proposta de sustentabilidade fiscal, né? Porque vai dar um pouquinho de fôlego aí para cada prefeitura. Mas parabéns aí à CNN por ter feito esse enfrentamento, porque sem a CNN não seríamos capazes de conseguir tamanhos avanços, porque isso aí é uma evolução, né? Município sozinho, a MM sozinha, uma associação sozinha, a gente não consegue nunca fazer um enfrentamento desse, porque a briga é feia lá naquele Congresso, hein? Ainda mais para aprovar uma emenda constitucional, para aprovar leis ordinárias, leis complementares é difícil, uma emenda constitucional é uma trava bem forte. Parabéns aí pelo desempenho de vocês, Eduardo. Bom, pessoal, creio que nós já estamos finalizando nossa manhã. Eu creio que foi assim valiosíssima para quem esteve conosco, com a contribuição de todos, a participação do nosso querido Divino. E deixo aqui mais, faça pela última vez a pergunta: mais alguém gostaria de se manifestar? Então, a gente já se dê por encerrado, Eduardo, esse momento, e dizer que hoje nós tivemos uma aula, né? Uma aula de RPPS, uma aula de RGPS, a questão do precatório e as desvinculações. A precatória a gente já visualizou aqui, né, Liz? Um TJ10. Vamos fazer um TJ10 aqui junto com a MM, vamos fazer um mutirão do precatório. E o município que tiver precatório, venha fazer um cálculo aqui junto com o TJ, vamos oficializar esse convite e regularizar isso aí para que a gente possibilite ao município liberar esse caixa, que é o objetivo maior da sustentabilidade fiscal, o objetivo maior dessa emenda constitucional e da luta da CNN, é a liberação dos caixas, porque existem travas muito perigosas e poderosas que o município não tem como escapar. Eu tive acompanhando um certo município, o qual o prefeito só teve uma única opção de parcelar em 60 meses apenas uma dívida altíssima com a Previdência Regional, o RPPS, sem possibilidade nenhuma de mudar isso. Agora, com a emenda 136, novos projetos serão encaminhados para a Câmara para liberar o caixa para que ele consiga arcar com suas obrigações diárias. Meu muito obrigada a todos, mais uma vez os nossos agradecimentos à nossa área técnica, à nossa área aqui, da equipe técnica da MM, do pessoal da TI, da imprensa, ao pessoal nosso em especial, né, Lise, que a gente luta tanto aqui para levar o melhor para os municípios, e também agradecendo o nosso presidente, Leonardo Bortolini, que sempre nos permite trabalhar com muita liberdade e segurança, assim como o nosso secretário executivo, William. Muito obrigada, pessoal. Hoje o Zé Antônio não pôde estar conosco, ele está numa outra agenda, e ele que faz muito bem esse chamado junto com os senhores. Fiquem atentos aos nossos eventos, nossos convites, nossas notas, nossas postagens, sempre trazem alguma coisa a agregar ao conhecimento dos senhores. Muito obrigada a todos. Até logo, pessoal. Até a próxima.